Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 4 de fevereiro de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, nossos queridos debatedores. Segunda-feira é dia da gente comemorar o aniversário do seu pastor, que faz aniversário hoje, e do pastor e da pastora que fizeram aniversário ontem. Então, 96803-8319 é o nosso WhatsApp. Escreve pra gente, manda o nome do pastor, o nome da igreja, e ao final a gente vai orar por eles. Muito bem, pastores de ontem e pastores de hoje, de domingo e de segunda-feira. Marcela, e agora já está ali no Face, nós fizemos uma live agora há pouquinho, mostrando hoje os bastidores da MK. Parte 1. A parte 1 é. Parte 1, que a MK é grande. A MK tem muita gente. Tem muita gente ainda muita pra gente chegar na nossa live. Alguns fogem. Ah, foge. Você que tem que ir lá conversar antes. Alguns fogem. Ficar implorando um pouquinho antes. Então, por quê? Porque nem todo mundo. Nem todo mundo gosta de câmera. É, porque muito bem, mas as pessoas que participaram hoje arrebentaram, hein? Elas arrasaram. Entra lá e comenta, inclusive, ó. Mira, Ana Paula, Leila, que deixou um gostinho que vai voltar amanhã. A Leila meninas não é boba, entendem de Bíblia, hein? E de comunicação também, a Leila. Comunicação também, elas arrebentaram. Fez um teaser. Mas beijo pra parabéns, vocês. a Nira, parabéns, Ana Paula, parabéns a Leila. Você vai conhecer o nosso pessoal que trabalha com contas a pagar, com direitos autorais. A Leila que eu não sei. Direitos autorais. Também direitos autorais da nossa MK, e você vai conhecer, você tem ali as imagens, onde é que elas ficam, onde é que elas trabalham, bastidores da MK, aqui no Face da 93 FM, a gente vai andando para um lado para o outro, você vai vendo ali o movimento das pessoas, é muito legal, e claro, a opinião sobre o tema de hoje, e exatamente nessa live que já está aqui no Face da 93 FM, que eu peço a você que assista, que comente, que compartilhe, porque é sempre muito legal quando você tem essas imagens dos bastidores, a gente gosta de ver, né? Então ela está disponível aqui para você multiplicar, compartilhe, vamos visualizar, contar para mais gente que já está no ar o nosso Debate 93 de hoje, e traga o seu comentário sobre o tema do programa de hoje. Compartilha agora e diz assim, ó, o Debate 93 já começou, corre para assistir. Bênção pura, palavra boa, Marcela, palavra boa. São 11h07, minha gente, 11h07 aqui na 93 FM. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Olha, minha gente, o tema que abre o programa de hoje. Tenho passado por momentos muito difíceis na minha vida, e o que eu mais tenho escutado das pessoas é: faça um desafio com Deus para sair disso. Faça um desafio com Deus para sair disso. Mas isso é certo? Até que ponto o servo pode desafiar o seu Senhor? Sei que a passagem de Malaquias 3:10 diz que devemos fazer prova de Deus e experimentar a sua bondade. Só que como se faz isso? Qual a postura do servo fiel diante das tribulações? Como conseguir o socorro e o favor de Deus nos dias do meu sofrimento? Eu quero saber a sua opinião. Participe comigo aqui no nosso Debate 93. Você fala comigo pelo 96803-8319, é o nosso WhatsApp da 93 FM. Também aqui no Facebook da 93 FM, ali sob a nossa live, trazendo a sua opinião. A nossa menina da mesa de hoje é a pastora Daniele Queiroz. Pastora, muito bom dia. Seja bem-vinda ao nosso Debate 93 de hoje. O que pensa a irmã sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes queridos. Sobre esse assunto, eu penso que cada cristão deve obedecer a palavra de Deus sobre todas as coisas, e isso nos leva a, em alguns momentos,
precisar fazer uma oração mais intensa, uma oração mais clara, abrir o coração diante do Senhor. Porém, isso não significa que nós tenhamos o direito de desafiar ou colocar Deus na parede, como se diz. É fundamental a gente pontuar que lá em Malaquias, quando o Senhor usa a expressão façam prova de mim, fazei prova de mim, há todo um contexto que não sugere a questão de imprensá-lo ou desafiá-lo, mas sim de fazer valer o princípio que ele estabeleceu nos termos da aliança do povo lá no Antigo Testamento. Então eu acredito que o equilíbrio e o respeito a quem Deus é uma das chaves principais desse processo. Pastor Manassés Loyola, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao nosso debate 93. O que pensa o pastor sobre esse tema? Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, bom dia a todos os amigos que estão nos ouvindo. Eu concordo plenamente com o que a pastora Daniele falou, né? Até porque eu acredito que desafiar a Deus não seja o termo mais adequado em um momento em que a gente está em algum tipo de sofrimento, algum tipo de batalha, né? Ela não diz aqui qual é a prova que ela está vivenciando, qual o sofrimento que ela está passando, mas daí a gente confrontar Deus ou afrontá-lo em um desafio, como se Deus ele fosse obrigado a atender-nos, né, no momento, na hora que a gente julga que deveria ser, é meio que colocar Deus numa situação delicada como um ser humano como nós. A Bíblia diz que Deus ele compadece de quem ele quer, mas também ele endurece a quem ele quer. Como pessoa, a gente não tem essa autoridade, nem tampouco nenhuma condição de desafiar Deus a qualquer que seja a situação na nossa vida, por mais dolorosa que seja. Eu acho que nós temos que entender, a princípio, qual é a vontade de Deus, né? A gente precisa, pelo menos, entender o que Deus quer com a nossa vida diante da prova que nós estamos vivenciando, porque certamente alguma coisa ele quer nos ensinar diante do sofrimento que a gente está passando. Mas desafiar Deus, acredito que não seja o termo mais adequado para ser usado num assunto como esse. Eu quero já agradecer os nossos ouvintes participando com a gente aqui pelo Facebook, mandar um abraço aqui pro Wagner Brandão, que está no Japão acompanhando a gente. Obrigado, querido Wagner, pela sua audiência. Você que está em vários lugares do mundo acompanhando a 93 FM, é sempre um privilégio, mas uma honra para nós termos a sua audiência. Que Deus abençoe a sua vida nesse tema, em todos os temas que nós tratamos todos os dias aqui. É mais importante essa caminhada de crescimento espiritual. E essa ouvinte, quando escreve, ela está passando por uma aflição, coisa que muita gente passa, todo mundo passa. A gente precisa enfrentar essas lutas, né? Mas curiosamente é que ela tem ouvido as pessoas dizerem para ela. Então a hipótese que vem à minha mente é o seguinte: olha, essas pessoas passaram por uma crise, fizeram um desafio e saíram da crise. Então a pessoa está dizendo: olha, eu saí da crise fazendo um desafio. Então faça um desafio com Deus para sair disso. Quando ela junta Malaquias 3:10, aí traz para a gente o entendimento que ela está falando sobre uma crise financeira e que as pessoas fazem desafios financeiros a Deus e daí elas saem desses problemas financeiros. A pergunta é: está correto isso? Lendo o texto de Malaquias 3:10, como é que vocês encaram esse assunto e interpretam esse texto no que se refere ao desafio com Deus? Eu penso aqui, JR, que, olha só, o texto fala assim: experimentar a sua bondade. Na verdade, Malaquias 3:10, a gente não experimenta a bondade de Deus, mas sim a fidelidade dele no que tange a nossa fidelidade também na hora de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quando Deus ele está corrigindo Israel, ou levando a Israel dentro desse contexto de fidelidade na hora de dizimar, né, Deus está dizendo o seguinte: se nós mantivermos ou formos fiéis a Ele em circunstâncias como essa, independentemente do nosso sofrimento, das nossas lutas, Ele se coloca à prova, à disposição para provar o quanto Ele é também fiel às promessas e à lei que Ele mesmo liberou sobre a nossa vida. Então, aqui não é apenas a bondade de Deus, o ato é o atributo da bondade de Deus, mas sim a fidelidade dele em abrir sobre nós recursos e provisões que talvez a gente jamais estaria vivendo se não fosse fiel a ele nesse momento de dizimar, de ofertar, porque dízimo é muito mais do que uma pauta da lei, muito mais do que um artigo da lei, é simplesmente um ato de gratidão e de reconhecimento da soberania de Deus dentro das nossas próprias finanças. O que acontece é que nesse texto
para que todos os nossos ouvintes assim fiquem bem esclarecidos. Existe um contexto aqui em Malaquias 3 que é um diálogo de Deus com o povo. Então é bastante específico. Na aliança do Antigo Testamento, no formato de funcionamento da aliança do Antigo Testamento, o que estava acontecendo era que o povo sempre se via num ciclo vicioso de Deus enviar os princípios, enviar a lei, enviar ali o que ele queria de forma clara. O povo se rendia, daqui a pouco se esquecia de Deus, pecava deliberadamente e Deus tinha que enviar um novo líder. Então, nesse ciclo vicioso, eles começaram a corromper esse princípio do dízimo, da contribuição que era fundamental para suprir o sacerdócio daquele tempo. E aí Deus, quando diz, façam prova de mim, ele está sendo bastante específico com aquele povo no que diz respeito ao seguinte: olha, eu falei para vocês que esse princípio é igual a esse resultado, a essa bênção. E o não cumprimento desse princípio é igual a essa maldição, essa não bênção. Então, façam o que eu falei e depois venham reivindicar de mim se eu não vou cumprir a minha parte da aliança. Então, é nesse sentido. Trazer isso para os nossos dias incorre num risco muito grande de nós realmente colocarmos Deus num lugar que não é dele, porque Deus é soberano e para hoje mantém-se sim a obediência, mantém-se sim o princípio de generosidade, porém Deus é Deus e a gente precisa compreender isso. Olha, aqui um ouvinte no nosso WhatsApp, 968038319, dizendo: olha, JR, eu não acho certo fazer desafios a Deus. O que devemos aprender a fazer é pedir certo e usar mais a fé. Então ele traz a ideia de que é possível pedir errado, e é o que a Bíblia diz, pedir mal, né? E usar a fé. Também a Bíblia diz que algumas pessoas pedem sabedoria, mas não pedem com fé. Não pedem acreditando. E é essa a palavra de Tiago quando fala sobre esse assunto. Se você for pedir, peça com fé, não duvidando, e faz até usando a metáfora das ondas do mar para poder explicitar um pouco isso. O outro ouvinte diz: olha, nós temos que ofertar o que nós temos, os talentos, a nossa condição de ir e vir para fazer a obra do Senhor, os nossos dons, é isso que nós devemos oferecer a Deus e não desafiá-lo. Essa ideia, né, essa rejeição, esse desafio, ele é um contraponto a uma outra onda que já aconteceu, de determinar para Deus determinadas coisas. Estou sendo redundante aqui, mas no sentido de que durante algum tempo nós ouvimos as pessoas dizerem isso, ensinar, exijam de Deus, determine a Deus. E a expressão colocar Deus na parede vem dessa fase. Surgiram depois vários irmãos e irmãs esclarecendo esse assunto, dizendo só, não é isso. Mas às vezes o pedir com fé para muita gente fica nesse meio termo aqui. Se eu peço com fé, de uma forma intensa e tal, é como se eu estivesse dando uma ordem a Deus. Eu estou numa luta com Deus, ainda que você esteja perseverando. É esse ponto que eu creio que muitos ficam ali naquele conflito. Eu não quero errar, eu não quero ser desrespeitoso. É como você fala com o pai e com a mãe, você pede alguma coisa, de repente você sobe o tom e o pai e a mãe dizem: olha, não fala assim comigo. Mas não é um desrespeito, é porque é uma ênfase, há um desespero naquilo ali. Por outro lado, pode ser também um desrespeito. E aí, como é que a gente entende o que é e o que não é? Na relação com Deus, nós temos uma vantagem de que ele sonda as nossas intenções mais profundas. Então, ele é o único que consegue fazer esse discernimento de forma perfeita das nossas intenções. Em relação a gente orar de uma forma agressiva, vamos dizer assim, eu acredito que existe uma diferença muito grande de você rasgar seu coração e ser sincero e dizer para o Senhor toda a dor que você está sentindo, toda a sua indignação, sua frustração, e de você dizer: Deus, você tem que fazer isso para mim, o Senhor tem que fazer. É muito diferente. Quando você se rasga, como Jó, por exemplo, Jó se colocou, se indignou, ele teve um diálogo íntimo com Deus e a gente vê que Deus para respondê-lo e situa Jó. Mas mesmo assim, o Senhor não deixa de compreendê-lo. Então, lidar com Deus tem essa vantagem de que ele discerne as intenções. Mas nós como filhos, como criaturas, precisamos sempre trazer essa pontuação na nossa mente. Tem uma diferença de vou abrir meu coração e vou pressionar Deus. Eu penso assim, que
Deus, ele conhecedor da mente e do coração dos homens, ele sabe exatamente o que a gente precisa, o que nós precisamos e até que ponto nós suportamos, né, o nível do sofrimento. Né? A Bíblia diz que Deus não nos deixará tentar além daquilo que nós podemos suportar. E junto com essa tentação, com essa provação, ele também envia o escape. Para quê? Para que a gente não seja diminuído a nada, né? Para que a gente não seja exterminado pela prova, exterminado pela luta. Eu penso que toda prova, toda luta, todo sofrimento é direcionado a um crente, a um servo de Deus, ela vem acompanhado de um teste de Deus, né? De uma maneira de Deus nos avaliar para uma futura promoção, seja ela em que área for da nossa vida. A Bíblia fala assim: como pode o barro dizer ao oleiro por que faz isso? Existem lutas e provas na vida da pessoa que a pessoa gostaria de nunca passar, mas exatamente aquela prova, esse sofrimento, que vai dar a ela estrutura e condições de lá na frente ela suportar coisas maiores e vencer problemas muito superiores a esse. Então, é o começo de uma trajetória que não vai se resumir apenas nessa guerra, nesse problema, nessa luta. Ela até pergunta aqui ao ouvinte, né, qual é a postura que ela deve ter diante dessa provação. Postura de um crente firme, comparando a uma árvore, postura de uma palmeira, porque os ventos sopram, né, a tempestade bate, a palmeira até enverga, mas ela não se quebra. É melhor se envergar, melhor se dobrar do que quebrar. Então, a posição dela queria ser de fidelidade e comprometimento com a promessa de Deus, que a qualquer momento a bonança chega, a tempestade passa e Deus dá vitória. Muita gente acompanhando a gente aqui e dando a sua opinião, que está assistindo ou que já assistiu a nossa live feita minutos antes de nós entrarmos no ar aqui na 93, mostrando os bastidores da MK, conversando com algumas pessoas sobre o tema, com a Nira, com a Ana Paula, com a Leila. Você vai conhecê-las aqui no nosso vídeo e trazendo aqui as suas opiniões. É o caso da Lídia. Ela diz: olha, Deus é Deus e quem somos nós para desafiá-lo? Deus nos deu a liberdade de chegar até ele com clamor, mas isso não quer dizer que temos que gritar como crianças pirracentas, exigindo dele o que nós queremos. Muitas vezes as lutas, né, somos nós quem procuramos e é fato, né? As nossas escolhas nos levam a isso, né, pastora? Era isso que eu queria falar, JR. As pessoas às vezes entram em situações que elas mesmas se colocaram. Falta de conhecimento, falta de sabedoria, não pesquisou antes de tomar uma decisão. E aí o que acontece? Quando vem a bomba, quando explode a bomba, que vem o problema, a pessoa vai e joga para Deus. E não é por aí, né? Deus é Deus. Um exemplo muito simples disso, assim, que a gente vê, quando cai uma chuva, né, dá aquela enchente terrível. Aí muitas pessoas culpam. Por que Deus fez isso? Por que essa destruição? Ora, por que nós jogamos lixo no chão? Por que nós não estamos zelando pelo meio ambiente? Então, é um ciclo. E esse é um exemplo simples, mas na vida pessoal de cada um, acontece isso diversas vezes. Deus envia sinais, Deus manda uma pessoa para dar um conselho, a pessoa está ouvindo debate, Deus já está dando um alerta para ela, aí ela vai lá e toma aquela decisão que ela sabe que não era para tomar. E depois vai querer jogar para Deus. Então, é fundamental discernir. Esse problema que você está vivendo é provação de Deus ou é consequência de uma atitude impensada da sua parte? Ouvinte aqui no nosso WhatsApp da 93 FM trazendo a sua opinião também sobre esse tema, dizendo: olha, excelente explanação da pastora. Como eu vou colocar Deus na parede com 10% do papel moeda que o homem fabrica? Esse Deus é muito fraco se ele é posto na parede com um papel moeda, diz aqui um dos nossos ouvintes, fazendo referência, óbvio, ao dinheiro. Outro ouvinte: eu já vivi numa situação difícil, eu não tinha dinheiro para comprar o Danone da minha filha. Embaixo do chuveiro eu falei com o Senhor: Pai, entregue em suas mãos as minhas necessidades, e eu confiei. Eu fui para a igreja e uma irmã veio com R$50 e deu na minha mão e disse: ó, o Senhor mandou eu te dar esse dinheiro. JR, eu quase chorei, porque eu não tinha falado nada com ninguém. Eu sou dizimista, sou ofertante fiel na casa do Senhor, conta a nossa ouvinte, que de maneira óbvia não botou Deus na parede. Ela chorou, ela sofreu, ela externou a sua luta, a sua angústia diante de Deus. E essa cena de alguém que chega com o dinheiro e coloca o dinheiro na mão dela sem ela ter falado com ninguém a respeito,
É uma descrição linda da providência divina que se manifesta de várias formas. Pode ser que algumas pessoas não entendam, mas quando eu recebo o salário, fruto do meu trabalho, é providência divina, que me deu saúde, que me deu um talento, me deu o treinamento, me deu uma porta de emprego, deu a esta empresa a condição de me manter, e aí eu recebo o salário. Com esse dinheiro, eu compro as coisas que eu preciso. Então, em tudo isso está a providência, mas pode ser de uma forma especial como essa aqui, que aparentemente é uma maneira assim extraordinária. Você não está contando com dinheiro, você não falou nada com ninguém, você está precisando do dinheiro, vem uma pessoa te dar um dinheiro. Tem gente que acontece isso, tem gente que acha dinheiro no bolso, entendeu? Quem colocou isso aqui? Será que fui eu? A pessoa fica na dúvida. Existem pessoas que são especialistas em procurar dinheiro em bolso. Entendeu? De vez em quando acham. E de achar no chão, e né? normalmente na hora que você mais precisa, né? Não é? Que aparece. Aí você diz assim, nossa, eu esqueci, foi eu que coloquei ele. Pode ter sido. Pode não ter sido. Ou alguém passou, colocou, você não viu. Eu não sei o que aconteceu, mas não é verdade? Pode acontecer, quer dizer, a providência divina, ela se manifesta na nossa vida de maneira maravilhosa. Hoje aqui no Rio, para quem está longe, mas hoje está aqui no Rio, chove em alguns lugares. É a providência divina, porque estava um calor absurdo. Quando chove, diminui a temperatura, ameniza um pouco, as plantinhas ficam alegres, é isso que a gente fala para as crianças, as plantinhas ficam felizes, plantinha fica alegre, muda um pouco, isso é providência divina. Então a doutrina da providência divina, que é bíblica, ela é muito mais ampla, mas nesse aspecto ela revela que Deus está cuidando da gente. Mas aí vem a pergunta daquele que está passando necessidade. Ele diz, pera um minutinho, Deus está cuidando, mas e de mim? Eu estou aqui passando necessidade, não estou recebendo aqui nenhuma ajuda especial, chorei também no chuveiro, fui para a igreja, ninguém disse nada. Pode ser que alguém disse assim, eu vou para a igreja hoje, eu não ia não, mas eu vou, vai que aparece o irmão e diz, cinquentão aqui que Deus mandou te dar. E eu quero lançar essa dúvida tranquila e sempre o pastor Marcelo Gleiser chegou por último, estava preso no trânsito, então recebe aqui a bênção da perguntinha mais light. Bom dia, reverendo Marcelo Gleiser. Bom dia, reverendo J.R. Vargas, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores. É um prazer novamente estar aqui com vocês. E diga, querido, a pergunta é se ele vai para a igreja. Não, então o senhor não veio ainda não, Marcelo? Já vi. Que hora que ele chega? Não. Pastor Daniel, que hora que ele vai chegar? Você falou perguntinha light. Qual dessas? Que hora que ele chega? Daqui a pouco ele está chegando. Então eu vou repetir. Repete a perguntinha light. Eu disse o seguinte, a providência divina se manifesta de várias formas. Uma das formas é alguém que chega extraordinariamente e aparece com recurso. Eu disse anteriormente que de forma natural a providência divina se manifesta na nossa vida com trabalho, com salário, com o emprego que a gente tem, etc, etc. E Deus provê tudo o que nós precisamos. Essa foi a minha afirmação com base na doutrina da providência. A segunda etapa é aquele que está ouvindo a gente dizer, mas peraí, eu estou passando necessidade, eu fui para a igreja ontem e não apareceu ninguém. Eu já chorei, eu já clamei, estou falando de dinheiro, tá? Só de dinheiro. Passei por essa necessidade e não recebi nada, ninguém me ajudou. Então quer dizer que Deus gosta mais desse ouvinte aí que falou que foi para a igreja e recebeu o dinheiro do que de mim? São questionamentos naturais. A gente sabe o que acontece, né, pastor Marcelo? Jota, o objetivo da providência não é, em primeiro lugar, nos abençoar. O objetivo da providência é, em primeiro lugar, nos transformar através daquilo que ele nos dá. Então, Jota, se ele me dá condições financeiras, se ele me dá dinheiro, falando nu e curalmente, se ele me dá dinheiro, isso tem um objetivo claro. O objetivo claro não é que eu fique rico em primeiro lugar. O objetivo claro é que de alguma forma isso me transforme e me ajude a transformar as pessoas à minha volta. E se ele não me dá, e se eu estou passando por aperto naquele momento, não é porque eu sou menos merecedor do que os outros. É porque naquele instante a providência divina tem outros propósitos para minha vida. O que a gente precisa entender é que a mente divina não gira em torno de dinheiro. A mente divina gira em torno de me fazer semelhante a Jesus Cristo. E ele vai usar todos os meios possíveis, o dinheiro ou a falta de dinheiro, para me fazer semelhante a Jesus Cristo, para que eu seja uma bênção no mundo. Portanto, o objetivo da providência divina não é, em primeiro lugar, me tornar rico, me tornar feliz. O objetivo da vida cristã não é, em primeiro lugar, que eu seja a pessoa mais feliz do mundo. O objetivo da vida cristã e da providência divina é que eu seja a pessoa mais semelhante
semelhante a Jesus. E aí ele vai usar o dinheiro ou a falta de dinheiro para que esse objetivo aconteça. Portanto, eu devo ficar feliz quando eu tenho dinheiro? Muito feliz. E quando eu não tenho dinheiro, o que eu devo fazer? Eu devo continuar me alegrando no Senhor, entendendo que Ele tem um propósito para minha vida. Concordam, debatedores? Concordo e quero também acrescentar uma palavra àqueles que estão em sofrimento agora. Como o pastor Manassés mencionou no começo, aquela palavra do barro nas mãos do oleiro, né, do vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, é muito tremenda. De fato, Deus, ele tem ciúme de nós, ele tem carinho conosco, ele quer nos preparar para que nós cheguemos à semelhança de Jesus. Então, tem pessoas que aquela área ali das finanças é a área onde aperta para ela mesmo, é onde o Senhor, apertando ali, vai conseguir ter um acesso àquele coração. Então, se você está passando por sofrimento, número 1, confie em Deus. E faça uma análise. Esse sofrimento aí na sua área financeira é aprovação de Deus mesmo? Eu volto àquela minha fala. Ou você não está administrando bem suas finanças? Porque o brasileiro ele não é muito bem educado financeiramente. Então, às vezes, a pessoa se enrola todinha porque ela não estudou, não pesquisou, não contabilizou e gasta mais do que pode. Então, faça esse filtro e se por um acaso você estiver sendo provado mesmo, confie e se alegre, porque bem-aventurado é aquele que está nas mãos do Senhor sendo provado. Esse aspecto da administração do dinheiro é muito complicada, porque assim como muitas pessoas não têm a habilidade ou não têm o treinamento, tem gente que tem tão pouco dinheiro, é Sim. difícil. Mas a comparação que eu faço é o dia. Agora são 11 horas e 30 minutos. Então, desde que o dia nasceu, já se passaram 11 horas e 30 minutos. Daqui a pouquinho vai passar metade do dia. O que você fez até agora? Então, você tem um negócio chamado tempo, que ele é sempre uma contagem regressiva. Você não vai ter mais o tempo que passou. Então, você pode ter desperdiçado o tempo. Isso. Quem desperdiça tempo, desperdiça dinheiro. Isso aí. E fácil. A má gestão do tempo é só um exemplo da nossa má gestão dos recursos, ainda que poucos. Né? Não é fácil. Pastor Manassés está aqui, nós estamos na volta às aulas. Aí tem que ter dinheiro para comprar as coisas. Meu Deus. Aí tem uma amiguinha do colégio que os pais têm um pouquinho mais de dinheiro, mas não é muito mais não, mas comprou um caderno do X, da personagem tal, não sei o quê, e a menina fala, eu quero o caderno da personagem tal. Aí a pessoa vai lá e quer comprar, mas não dá. O dinheiro não dá. Então não é fácil a frustração de você querer comprar, quer comprar. Você não pode comprar, porque não tem dinheiro para isso. E aí a pessoa chora, a pessoa clama a Deus, ela se sente inferior e tá. Claro, não são todos, não estou exagerando, nem generalizando. Pastor Manassés. Eu penso que a gente não pode tentar fazer mágica com uma coisa que assim, que é real na nossa vida. Eu aprendi que se eu ganho 1.000, eu não posso gastar 2.000. Eu tenho que gastar 500. Eu tenho que viver de acordo com as minhas receitas. Até para quê? Para não jogar no peito de Deus alguma coisa que Deus não provocou. Fomos nós que provocamos. A Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde, mas nem sempre o dinheiro deve ser a razão de tudo, né? Deus, ele não usa dinheiro, né? Deus, ele não tem dinheiro, né? É o dono da prata. Quer dizer o seguinte, Deus é dono de tudo, né? Onde Deus quiser mover, mexer, enfim, e não é nem pelo seu uso próprio. Deus faz tudo para beneficiar os seus servos fiéis, até porque ela apontou aqui, né, qual deve ser a posição de um servo fiel. Se é fiel, você pode ter certeza que provisão de alguma parte virá da parte de Deus para nossa vida. Amém. Né? Por exemplo, lá no deserto, estava Jesus e os discípulos no deserto, e Jesus dá uma ordem aos discípulos, dai-lhe voz de comer. Aí logo alguém levanta a ideia, não temos dinheiro. Jesus não está falando de dinheiro, está falando de comida. Mas a comida se adquire com dinheiro. Jesus não está mandando eles ir comprar. Eles tinham comida, mas eles não acreditavam que a comida que eles tinham seriam capazes de alimentar todo mundo. Até que apareceu uma criança com pão e peixe. Não é possível. É muito pouco para muita gente. Jesus fez o seguinte, levantou e orou, agradeceu. Ou seja, a oração de gratidão, o reconhecimento do pouco que eu tenho, né, colocado na mão de Deus, pode gerar o muito que eu preciso. Então, o dinheiro nem sempre vai ser a causa ou a razão pela qual eu posso dizer, estou abençoado, porque você pode estar abençoado sem dinheiro. Eu penso dessa forma. Porque tribulação, segundo Paulo, é um degrau
para aquisição de outros níveis da nossa vida, experiência, esperança. Então, para a gente chegar num nível, realmente é um nível de maturação, de equilíbrio, a tribulação vai fazer parte da nossa vida. A tribulação serve para isso, para nos colocar dentro de um nível de equilíbrio, até mesmo para que a gente aprenda a conhecer mais esse Deus que a gente serve. Porque se eu não tiver falta de nada, quem é Deus na minha vida? Se eu tiver dinheiro para fazer, para ir e voltar, e tudo que eu precisar, o dinheiro tá ali para fazer, quem é Deus na minha vida? Então, às vezes, a falta do dinheiro, a ausência dele, me aproxima mais de Deus e da provisão dele para provar que o dinheiro não é nada relacionado ao Deus que eu sirvo. Jota, Deus abençoa as nossas necessidades. Deus provê as necessidades. Deus não provê o supérfluo. Então você não pode entrar num shopping com cartão de crédito e falar, eu vou comprar tudo porque Deus vai abençoar, porque Deus falou que vai prover. Deus falou que ia me dar o pão de cada dia, mas Deus não falou que além do pão de cada dia, ele ia me dar a roupa da moda, ou a bolsa da moda, ou o sapato da moda. E tem muito crente que usa dessa, abre aspas, desperteza e fica completamente endividado, porque diz, Deus vai prover, mas Deus não prometeu prover o supérfluo. Se eu tenho dinheiro, eu compro o que o meu dinheiro permitir, eu compro todos os supérfluos do mundo. Agora, se eu não tenho dinheiro, eu vou administrar o dinheiro que eu tenho, vou comprar o que eu puder comprar, e não adianta eu querer comprar supérfluo e botar na conta de Deus e dizer, Deus vai pagar. Eu acho que a gente tem que aprender a seguinte palavra, não. Eu tenho que dizer não a mim mesmo, não a minha filhinha que de repente quer o caderno que a amiguinha rica dela pode ter, não porque eu quero comprar e eu não tenho dinheiro para comprar. A primeira coisa é eu falar não. Não, ponto final. Ah, mas vai chorar, vai espernear, eu vou ficar triste. Ai, Deus, por que ela tem, por que eu não tenho? Tem que aprender a dizer não. Tem que aprender a dizer não. É melhor poupar agora do que se endividar depois. Não tenha dúvida, mas eu estou só dizendo assim que não é fácil. Não é entendeu? fácil. Porque às vezes quem dá o presente pra amiguinha é a madrinha, aí é a avó, entendeu? É a tia-avó, a avó gosta disso. E a amiguinha, que é dura também, entendeu? Tá sem grana. E você tem esse outro lado. Agora, o outro lado dessa mesma história é o seguinte, é que às vezes você é a pessoa a quem Deus vai tocar e vai dizer pra você assim, ó, compra um caderno da personagem tal e entrega. Isso. Coisa de doido, rapaz. Eu tô ouvindo vozes. Aí você obedece. E você vai lá e entrega. Quer ver o que aconteceu com o ouvinte? Ela disse assim, JR, Deus falou comigo para até uma pessoa e perguntar do que ela precisava. E a pessoa, com os olhos abertos, imagino que arregalados, né? Falou que precisava de uns remédios. Aí eu comprei os remédios com a receita na mão. E no final, falei com ela. Deus havia mandado comprar. E que ela deveria agradecer a Deus. Estávamos em pé na frente de uma farmácia, na compra dos remédios, e não recebi desconto. Ainda recebi desconto, olha que maravilha. Ouvinte é da benção, hein? E logo uns dias depois, ela me ligou e disse que no dia anterior, ela havia orado e perguntado, o Senhor Deus se esqueceu de mim? Veja que manifestação maravilhosa. É regra? Então, quem está precisando do negócio vai orar hoje, o senhor esqueceu de... É regra? Você vai repetir a mesma coisa e vai acontecer amanhã? Não. Só que eu e você precisamos olhar para trás da nossa vida e perceber que em várias ocasiões essas manifestações aconteceram. Eu tenho vários exemplos de manifestações de Deus, de pessoas que chegaram na hora que a gente mais precisava e veio com alguma coisa assim, gente, como é que a pessoa sabe dessa parada aqui sinistra? Jota, eu creio que todo crente fiel a Deus já teve uma experiência nessa área aí, na área da provisão, né? Uma necessidade, apareceu uma necessidade e aí você não revelou, ainda que você devesse revelar, até porque eu ia falar para nós comunicarmos as nossas necessidades, mas nem todo mundo tem essa coragem, né? Fica meio restrito e vai para o joelho, vai para a oração. E Deus é o Deus que ouve e atenta para a nossa oração. Eu penso dessa forma. O pastor Marcelo mencionou a questão de Deus realmente não respaldar as nossas insanidades, né, de compra de supérfluos. Eu concordo 100%. Mas eu quero reiterar aqui uma fala que o JR iniciou e também fortalecer esse testemunho de que Deus realmente, ele honra a fé de quem é fiel. Então eu quero encorajar todos os nossos ouvintes que estão agora aí ligados. Se você está passando por provação,
não deixe de ser fiel, persevere na sua fidelidade ao Senhor, continue sendo generoso, porque Deus, ele realmente nos honra com surpresas. Eu até aproveito para compartilhar um breve testemunho. Com 5 anos de idade, mais ou menos, a minha avó e a minha mãe me ensinaram a ser dizimista fiel. Eu lembro que a minha avó me levava até o tesoureiro na igreja. Então, na minha infância mesmo, eu pude viver muitas experiências de Deus suprir. De muitas vezes, o meu pai e a minha mãe dizerem, olha, não tem, e Deus usar uma outra pessoa. Então, acredite que Deus é fiel. Deus é fiel. Ouvinte compartilhando conosco o seguinte, que ela uma vez, ela estava durinha, com os filhos pequenos, ela estava assim, pensando, preocupada com o pão da semana deles. Aí ela diz assim, JR, eu fui ler a Bíblia para ouvir Deus falar comigo. Fez bem, não fez? Uhum. Fez certo. Fez certo, não fez? Fez certo. Aí quando ela abriu, ela disse, no momento em que peguei a Bíblia para ler, tinha uma quantia de R$37 dentro da Bíblia. Eu, curioso, tô querendo saber se ela abriu no Salmo 37. E recomendar às pessoas que leiam o 150. É ou não é? Bom, será que não tem um Salmo 1000, não? Se depender do número, né? Do Salmo, né? Mas veja, ela achou o dinheiro dentro da Bíblia. Eu fui seminarista numa congregação há muitos anos. Numa comunidade muito pobre. E um dia eu deixava a Bíblia em cima do púlpito e ia lá para a porta para cumprimentar as pessoas. Isso lá em São Paulo. E na zona leste de São Paulo, EZL, na Veia. Aí quando eu cheguei no seminário, eu abri a Bíblia e tinha um dinheiro. Falei, ué, esqueci esse dinheiro aqui? Não lembrei, vida que segue. No domingo seguinte, quando aconteceu a segunda vez, eu falei, não, tem alguma coisa aí. Quando eu deixava a Bíblia em cima do púlpito para cumprimentar as pessoas na porta, vinha alguém e colocava uma notinha dentro da Bíblia. A nota era suficiente para mim, mas certamente era muito mais suficiente para a pessoa que estava me dando. Eu morava no internato, eu não tinha custos com alimentação, já estava tudo incluído, mas a generosidade de alguém que eu tenho desconfiança, mas eu não sei quem, até hoje eu não sei, que fez isso carinhosamente, amorosamente, e isso se tornou para mim, para minha vida, um símbolo de alguém que estava assim, cuidando de alguém que a pessoa julgava que estava precisando e estava mesmo. Mas a simplicidade fez sem deixar o nome. O que não é errado, se você chegar com Deus e falar, estou te dando aqui porque Deus mandou. Não há um problema nisso. O problema é quando você quer depois, Deus te dá o dinheiro para você dar para alguém e você que quer tirar onda como aquele benfeitor da comunidade, o cara que, peraí, mas Deus não te deu? Foi, Deus que me deu. Deus não ordenou? Deus, então a glória é divina. Foi o que a nossa ouvinte aqui fez. Ela diz, dê glória a Deus. Agradeça a Ele. Isso não é falsa humildade. Isso é reconhecer que Deus me deu para que eu possa abençoar outras pessoas. Uma vez eu ouvi um testemunho, eu sei que existem milhares de testemunhos a esse respeito. Mas uma moça que estava passando por dificuldade financeira, ela falava que ela estava com o dinheiro do dízimo separado e ela estava com muita dificuldade financeira e precisava comprar ração para os cachorros. E a única forma dela comprar ração para o cachorro era tirando do dízimo. E ela falou, não vou tirar do dízimo. O cachorro passa fome, mas eu não vou tirar do meu dízimo. E pegou e deu o dízimo dela lá e o cachorro que passa fome. Quando ela chegou em casa, ela foi pegar uma banana. Nisso que ela foi pegar a banana, ela levantou lá o pratinho onde estava a banana para puxar a banana. Quando ela levantou o pratinho onde estava a banana, tinha uma nota de R$50 ali embaixo do pratinho. E ela falava que ela não lembrava de jeito nenhum quando ela tinha posto aquela nota ali. Eu costumo dizer para as pessoas da igreja o seguinte: você está em crise financeira e você diz, olha, eu estou em crise, eu tô com pouco dinheiro, vou tirar de onde? Vou tirar do dízimo. Se você tirar do seu dízimo, a crise vai permanecer. A crise, ela é justamente consequência da falta da sua fidelidade, muitas vezes da falta da fidelidade. Não que a sua fidelidade vai te fazer rico, milionário, mas a tua fidelidade, com certeza absoluta, vai afastar a crise da sua vida. Jota, você sabe disso, a gente começou a igreja em 3 anos e com dificuldade, começamos sozinhos, sem apoio de nenhuma igreja-mãe, e aí surgem as dificuldades financeiras. Eu tive uma série de dificuldades financeiras nesses 3 anos. E fui fiel no dízimo. Algumas vezes não recebia meu salário integral, mas dava meu dízimo integralmente. E eu vi Deus
literalmente fazendo milagres financeiros na minha vida. Eu quero agradecer aos nossos debatedores e a fala dos nossos ouvintes. Um deles está em Boston, o Ademar. Ele manda foto, porque agora há pouco ele estava tomando o café da manhã. Ele escreveu, mandou aqui 11h14. Lá são acho que 3 ou 4 horas menos. Lá tá fria a beça, cara. Lá tá frio, deve estar passando um frio miserável lá, o nosso querido Ademar, porque frio, gente, não pode ser frio abençoado. Ele tá lá, são 8 horas, são 3 horas de diferença. Ele tá dizendo aqui, ele mandou uma foto do café da manhã dele. A gente falando de fome e o Ademar manda aqui, ó. Hoje foram ovos mexidos, tá vendo aqui, pastor? Tô vendo. Ovos mexidos. Parece cuscuz. Não. Eu tinha essa dúvida também, já resolvi. Aqui é um pão não sei o que, torrado, e aqui abacate. Eita, amassadinho. Tá comendo um abacatezinho de manhã. Obrigado, Ademar. Tá? Nós estamos com fome agora e você manda essa foto. Obrigado, viu, Ademar? Tá? Quando eu for em Boston aí, eu quero participar dessa mesa santa e abençoada. Tá bom, Ademar? Um abraço, viu, Ademar? Deus te abençoe. Viu, Ademar? Estamos juntos no Debate 93. E aí, Marcela, nosso ouvinte continua participando com a gente pelo Facebook da 93 FM. Afinal, estamos aqui com uma live gravada que está sendo reproduzida, né, aqui no Face. Fizemos um pouquinho antes de nós entrarmos no ar, onde nós mostramos aqui parte dos bastidores da MK, parte 1, onde nós conversamos com 2 meninas. Uma teve uma participação especial, mas ela vai ter uma outra oportunidade. Nós falamos com a Nira e com a Ana Paula, e a Leila vai participar na próxima vez, e nós conversamos aqui. E aí nós estamos discutindo esse assunto. Exatamente nessa live, né, aqui nesse post, que o nosso ouvinte vai comentar. Então, pedido que você veja, que você comente, que você compartilhe, porque isso aí vai multiplicar e vai abençoar outras tantas vidas, e nós só temos a agradecer a Deus. Exatamente. E fica ligado que todo dia tem live lá do JR falando com você sobre os temas que virão. E olha só, em uma recente pesquisa, foi uma pesquisa anônima daquela empresa americana de caneta, Papermate, em virtude de um novo lançamento que eles vão deles. Eu pastor Manassés também lembro, né, Manassés? Tem longa vida porque tem 2 corações, Papermate. É isso aí. Eu vi isso recente. O pastor Manassés viveu isso. O Manassés viveu. Marcelo, então, se fala pro Marcelo. Olha pro Marcelo. Quando você era seminarista lá da Bíblia, eu tava lá no departamento infantil lá. Tava lá no departamento infantil. Meu Deus, não vou nem falar nada. Por falar nisso, Jota, eu não uso mais uma Bíblia, eu uso o celular ou o tablet. Mas a partir desse domingo, eu vou botar uma Bíblia lá no púlpito. Olha aí. Ué, por quê? Só por causa do seu testemunho. Sim. Ô, Marcelo, pega uma de Genebra. Vou pegar de Genebra. Ainda com estudo, hein, que é mais grossa ainda. Porque é maior, né? Vai que, né? Aquela biblinha de bolso, sabe? Biblinha de bolso não dá. Vou pegar com letra grande. Letra grande. Ei, Marcelo, vou te dizer. Então, voltando e eu inocente, perguntando por quê. Voltando das lembranças do comercial do Papermate, daquilo que o pastor Marcelo vai fazer domingo. É o seguinte, a Papermate lançou aí uma pesquisa anônima, e todos os participantes dessa pesquisa admitiram que já roubaram uma caneta do trabalho. Outros estudos indicaram que até 75% dos funcionários afirmaram aí ter surrupiado material do escritório. Surrupiado? Meu Deus, botou no bolso. Escondidinho. Sem querer. Não sei, como quem não quer nada, olha pro lado, olha pro outro. Que involuntariamente. Não, mas tem gente que faz isso. E aí é material do escritório. Qualquer daí, não só caneta. Pode ser clipes, pode ser, enfim, grampeador. Tudo que é concernente a material do escritório. Isso no ano passado. Meu Deus. E aí os prejuízos em termos econômicos causados por esses pequenos furtos são avaliados em centenas de bilhões de dólares anualmente. Meu Deus. Se você for contabilizar tudo. Todo mundo. Ok? E aí eles equivaleriam aí até 35% da redução do inventário de uma empresa todos os anos, ou uma média de 1,4% da receita total da empresa. E aí a gente pergunta para os ouvintes, você já levou assim para casa material do escritório, tipo canetas e papéis da sua empresa para seus filhos, ou até mesmo usou a impressora para imprimir coisinhas pessoais?
Se esse comportamento é assim tão prejudicial como aponta a pesquisa, por que não se abandona de vez esse tipo de comportamento? E o que nos orienta a Bíblia? BO, claro. BO, claro. É interessante, Jota, que diante dos números, né? E os números, isso aqui é fato, não tem aqui uma coisa absurda, até porque os números provam isso. Então, a gente vê que uma caneta aqui, um clipe ali, uma borrachinha de dinheiro ali, vê que no mundo quanto isso gera de prejuízo para as empresas. É uma dura e terrível realidade, até porque a gente parte sempre do início de que, porque o que é uma caneta? É R$1. R$1 vai fazer falta. Talvez de fato não faça falta, não é a questão do prejuízo de R$1 que você está dando. É o acúmulo disso ao longo de uma vida, ao longo de uma trajetória numa empresa, né? Eu acho que realmente precisa se rever conceitos, porque nessa totalidade aqui, dos cálculos aqui, realmente é um valor astronômico a se aceitar. De fato as pessoas fazem isso, né? E eu acho que acabou virando um vício, ninguém nem percebe. Acontece essa coisa de imprimir, né? Você vai imprimir algo seu. Acho que já tá meio que automático. Porém, a gente não deve fazer realmente, assim, não é uma prática que seja legal, porque você acaba sem querer dando esse déficit aí no somatório, vai dar um problema grande. Biblicamente, a gente vê a palavra do Senhor nos inspirando a ser o mais generosos possível e o mais honestos possível. Então, esse é o princípio. Vamos dizer, errado. Leva o crente pegou a borrachinha lá, essa borrachinha de amarrar dinheiro e amarrou alguma coisa, levou para casa. Você vai levar o camarada pro fogo do inferno? Não vai levar o camarada pro fogo do inferno. Agora, tem uma coisa. Agora, tem uma coisa, tem um detalhe. Existe o vício disso. Existe a pessoa viciada. Existe a pessoa que faz isso plenamente consciente, seguidas vezes. E aí já é roubo. Sim, aí já é um pecado claríssimo, vamos atender. Eu tô aqui conversando. Pega a caneta, pastor Manuel Sérgio, me dá o seu número de telefone, coisa e tal. Esqueço, põe no bolso e levo pra casa. Uma caneta ruim não acontece isso. Eu não sei, aconteceu. Só acontece isso com caneta que brilha. Agora, eu conscientemente olho pra essa caneta e falo, eu quero essa caneta. Vou dar um jeito de surrupiar ela. E falo, olha ali, pastor JR. E eu pego aqui rapidinho, ponho no bolso. Aí é errado. Ninguém leva. E vou te falar, tem muita gente assim, que é viciado em roubar, cleptomaníaco, gente que é viciado em roubar. Então vê uma folha de papel, tem que pegar, vê um barbante, tem que pegar. Aí, mas pra mim, é pecado. O assunto aqui não é cleptomania. O assunto aqui é gente que pega coisa no trabalho, que pega as coisas, que faz cópia, que leva a caneta, que leva o clips, que leva a borrachinha, e leva assim, porque se sente dono. Entendeu? Não pega escondido. Exatamente. Então, assim, o que é o acordo? Eu não sei se as pessoas têm esse acordo quando são empregadas, dizendo o seguinte, olha, aqui na nossa empresa, nós não podemos levar as coisas para casa. Então, vamos ter aqui um acordo. Você não leva clips, você não leva borrachinha e blá, 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 a não ser que tenha autorização. Então, caso você precise, haja uma necessidade, você me pede e eu autorizo ou não. Eu nunca ouvi. Já ouviu isso, André? Alguém com uma conversa assim? Eu nunca ouvi ninguém com uma conversa assim, quando vai ter ali uma entrevista de emprego e a pessoa é empregada e o pessoal de recursos humanos vai lá e conversa com a pessoa sobre esse assunto. Há um acordo não escrito, um acordo tácito, diz o seguinte, olha, isso aqui é da empresa, isso não é seu. Só que se você trabalha num ambiente ao longo de muitos anos, o que você acha? Você acha que você é meio dono daquilo ali. E nesse processo do meio dono daquilo ali, é que algumas pessoas podem entender que não tem problema algum. Mas aquilo não pertence à pessoa, aquilo pertence à empresa. É diferente isso. Acho que a gente precisa ter esse entendimento. Porque normalmente as pessoas não consideram uma falha grave, um erro tão terrível, assim, um objeto de um valor tão irrisório. Então, entra meio que no automático, porque se eu trabalho num escritório, se eu sou um auxiliar administrativo, uso caneta, no final do trabalho eu vou pegar minha caneta e vou botar no bolso.
eu deveria deixar na mesa, lá no potinho, lá de caneta lá. Mas normalmente você, é o dia a dia, você é da empresa, não é sua. Você tem que trabalhar com ela ali e deixar ela ali. Mas é uma coisa que você usa tão diariamente, por exemplo, um clips, né? Você vai juntar um documento, você vai lá pegar um clipe. Você vai sair para comprar um clipe para juntar um documento. Então você vai pegar dali, de onde você tem. É errado. Mas é uma coisa que passa tão desapercebido. Não pode pedir. Não pode pedir. Pedir pro superior, eu tô precisando de clipe, eu vou levar. Você é um gerente. Você é um gerente. Olha só, nós somos um gerente. Não somos dono, tem um dono. O gerente é o cara que tem um papel, né, de uma importância singular. Ele é o gerente. Tem um dono lá, ele é o gerente aqui. Ô dono, posso pegar esse clipe aqui? Então o cara se acha tão assim, pronto para fazer o que elas têm que fazer, mesmo sendo uma coisa tão irrisória, mas não é dele, é da empresa, e tem um dono daquele clipe ali porque ele pagou. Mas é uma coisa que talvez para ele ou para a empresa, para o dono não mude nada. Isso entra numa normalidade. É errado, é super errado, porque isso não justifica. Os fins não justificam os meios. Então a gente tem que pensar o seguinte: se tudo que for fazer, um clipe, uma borrachinha, uma tampa de caneta, a gente for pedir, até um papel do lixo, entendeu? Que tá lá, posso pegar esse rascunho aqui? É um papel jogado fora, mas é limpo, amassou, tal. Mas é da empresa. Imagina, se tudo que for fazer, a gente tem que pedir autorização. Não tô dando uma justificativa, um álibi de que a pessoa pode fazer o que vive fazendo ou queira fazer. Não, pastor, está garantido que pode pegar, não pode pegar. O caminho é pedir. Não deixou? Então deixa lá. Gente, nada combinado é caro. Não tá combinado? Se não tá combinado, agora 2 ouvintes estão pedindo para eu ler o que eu vou ler agora, baixinho. Tem mais 2. Dizendo na sequência. Vou ler os 2 aqui na sequência, se eu conseguir achar. JR, eu já peguei uma vez uma caneta e um lápis. Um dia o Espírito Santo puxou a minha orelha. Sabe o que eu fiz? Devolvi. E nunca mais fiz isso de novo. Amém. Conta aqui um ouvinte. Esse ouvinte aqui pegou o quê? Uma caneta e um lápis, né? Vamos para outro ouvinte. JR, fala baixinho. Já peguei em 2 anos de trabalho no escritório. Eu trabalhava como office boy, 15 canetas Bic e até 500 folhas de papel em branco. JR, eu era muito compulsivo, mas hoje Deus me libertou de tudo. Isso eu tinha 17 anos. Graças a Deus. É agora um pouquinho mais velho. Conta aqui o nosso ouvinte. Então você tem 2 ouvintes, um montão, o outro pouquinho. Não é nem quantidade. Não faz diferença. Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença. Não é o muito ou pouco. Não é o muito ou pouco. É o próprio ato, né, de lesar e de dar prejuízo à empresa. Né? Ouvinte esperta diz: eu só empresto caneta sem tampa. Entendeu? Que em geral as pessoas não querem roubar a caneta. Sabe o que eu faço? Eu já levo a minha Ouvinte dizendo: caneta. eu trabalho na Compactor, fábrica de canetas. Às vezes eu levo a caneta para casa no cabelo. A mulher na coloca orelha, no cabelo. Na orelha. Homem na orelha. A mulher na orelha não fica bem. Não, mas com brinco, por quê? não combina. Não, mas tem gente que coloca. Mulher com brinco? Não, a mulher não. O homem normalmente o quê? Não, por isso eu tô A falando. mulher não tem, o homem não tem cabelo. Mulher põe na cabeça. E o homem aonde? Não, o senhor não tem onde botar. Mas o homem tem outros homens que tem cabelo para botar. Não, tem falando que todo mundo não tem. Não, o homem bota onde normalmente? Na orelha. Na orelha. E a mulher? Ou no bolso, né? Não, e quando a pessoa perde minha caneta, mas não perdeu, tá onde? Tá na orelha. Na orelha. O cara pega outra caneta, a caneta tá aqui. Tem isso mesmo. Tem isso mesmo. Tem isso mesmo. E inclusive essa mesma pessoa perde até o óculos. Rapaz, eu Na nunca cabeça. botei caneta na orelha. Eu levo a minha caneta. Experimenta, pastor. Experimenta. Vou experimentar. Se eu esquecer, você me lembra, tá bom? De quem é essa caneta? O meu não dá mais pra botar no cabelo. É de quem é essa Essa é caneta? minha. Essa é Como, minha. como é eu do uso Manassés. óculos, ficou normal. Eu esqueceria aqui facilmente. Não, ficou bem no senhor. Ficou bem. Ficou bem? Estou de parabéns. Eu acho que nem... Você pode mudar as cores. Diz, usa azul, usa verde, Tô me sentindo vermelha. normal, não tá fazendo a menor diferença. É por causa da arte do óculos. Essa semana teve uma experiência interessante. Eu fui buscar um exame de um raio-x da minha filha e eu levo a minha caneta. E aí teve que assinar um papel lá. E tava a caneta da moça e eu peguei e assinei lá com a minha caneta. Fechei e tô saindo. Aí eu olhei pra ela e ela vendo eu com a caneta, eu virei pra ela e falei: ó, essa caneta aqui é minha, tá? Ela falou: não, eu sei, eu vi que essa caneta aí é a sua. Por que eu avisei? Justamente pra ninguém pensar que eu tô pegando a caneta dela. Então, eu geralmente levo a minha caneta. JR, minha colega chegou no caixa eletrônico, não havia ninguém lá no momento, né? Mas provavelmente alguém tentou fazer a operação eletrônica, mas não conseguiu e saiu. Logo assim, ela entrou e quando ela mexeu, começou a sair um monte de dinheiro. R$500. Ah, JR, sabe o que ela fez? O quê? O que, pastora? O quê? Correu atrás da mulher. Bem,
correu atrás. Ela muito certinho o que fez, deu na mão do segurança. Resumindo, quem saiu no lucro? Pergunta ela. Eu não sei se o segurança ficou com dinheiro. Depende do ponto de vista. Dá a né? impressão. Depende do caráter do segurança, né? Mas ela agiu correto. Do o lucro, dinheiro da dela. honestidade. Não. No que diz respeito à honestidade, ela sabes ficou que eu no tava lucro. precisando. Do caráter dela, nada a se dizer, né? Do Quem ficou caráter no dela, lucro nada. foi Jota, ela. até dinheiro no chão. Outro dia eu tava com minha filha falou, papai, ele tem uma moedinha. Eu falei, filha, é sua a moedinha? Ela falou, não. Então não pega, não é sua. JR fala baixinho. Na igreja também acontece isso, JR. Utensílios da cantina. Materiais de classes da escola bíblica. A pessoa leva e diz que devolverá. Não. Irmão. Isso me lembrou de livro, né? Acontece muito isso com livro também. Já Pessoa leva e não devolve. Já acontece lá na igreja, às vezes, das irmãs levarem pano de prato para lavar e às vezes esquecer, mas não é uma coisa... tô levando para lavar o pano de prato, não vou lavar aqui na igreja, vou levar em casa, põe na máquina. Coisa. Mas isso aí é bondade. Exatamente, aí Agora a esquece. pessoa pega ali um negócio, que outro ouvinte, até eu trabalhava em um lugar que até papel higiênico as pessoas levavam. Com o tempo eu vi o mesmo funcionário que levava papel higiênico levando cloro. E ele era viciado só em limpeza, hein? Só em limpeza, hein? Cara, que doideira é isso aqui. Conheço umas pessoas que levavam na marmita. O que é isso aqui, Marcelo? Cone de linha? Tem isso? Tem. A pessoa costura chama cone? Tem. O que é o cone? É um negócio de linha? Não, o cone é um tubo maior de linha, é um tubo maior. Mas tem outro, grande. carretel que eu conheço. Mas é um cone, é tipo um cone, é formato de um cone. Conheço, é tipo esse copo aqui assim, ó, virado assim ao uma contrário. pessoa que levava na marmita Meu Deus. o cone de linha e até roupa, porque ela trabalhava numa fábrica de costura aqui em São Cristóvão. Tem muito, né? Será que é por aqui? Em São Cristóvão? Ué, às vezes né? A pessoa pegava, já imagina, na marmita. Na marmita a pessoa botava lá e saía de mansinho. E você vê que é uma coisa doentia, né? Porque na marmita a linha vai ficar toda suja. JR, não, depois que almoçou, né? Deve ser. Almoçou, lavou, limpinho, sequinho, brilhando. Coloca o negócio. Tem empresas. Quem faz arrumadinho. Tem firmas, tem empresas que tem equipes de revista, né? Que a pessoa é totalmente revistada. Que é um negócio horroroso. É horroroso, né? É constrangedor. Muda de planta, é errado? Muda de planta. Como assim? Muda de planta. Tá. No quintal do vizinho? Sim, a pessoa vai lá e pega pra poder plantar. Vai no quintal do vizinho e pega? Na calçada. Sim, na calçada, sim. Passa e leva. Jota, não É bom tocar campainha e pedir tem gente que vai em autorização. cemitério roubar vasos de planta de cemitério. Sério? Eu soube disso. Sério, tem. Pra mim é novidade. Não, tem. Aquela coroa de flores pra poder não pagar, Tem né? gente que vai em cemitério roubar vasos de planta. Tem gente isso. Eu ouvi dizer também. Sério, tem sim. É vivendo e aprendendo. Rapaz, o negócio não tá brincadeira não. Deixa eu mandar um abraço carinhoso aqui, Marcela, aqui pra nossa ouvinte Maria, ela tá no Complexo da Maré acompanhando a gente. Eu agradeço muito a Deus pela audiência dela, pela participação dela com a gente aqui na 93 Maria. FM, né? Puxa vida, que bom ter a companhia da nossa ouvinte Maria. Maria, que nome lindo, é o nome da minha mãezinha. Eu agradeço muito a Deus por todo mundo. Fala, Marcela Bastos. Vamos dar aos parabéns. aniversariantes. Olha ele aí, ó. Pastor Juliano Varanes, do Ministério Apostólico Ebenezer, lá no Paraná. Fez aniversário ontem. E vamos orar e agradecer a Deus pela vida Pastor, dele. obrigadão, hein? Deus abençoe você, a sua igreja, a família, seu trabalho, que Deus continue abençoando esses queridos e amados irmãos ligados aqui também na 93 FM. Muito obrigado aqui aos pastores, queridos participantes do programa, a pastora Daniele Queiroz, a nossa menina da mesa de hoje. Obrigado, pastora. Muito obrigada, JR. É sempre uma bênção muito grande estar aqui. Que Deus continue prosperando a Rádio 93 FM. E manda um abraço especial para todo mundo que ficou ligado. E pro pessoal da minha igreja, Batista Vale de Bênção. Tinha muita gente hoje aqui antenada no Debate 93. Obrigado, gente. Obrigado. Um abraço para eles, Igreja Batista Vale de Bênção. O pastor Marcelo Gleiser da Igreja Viva em Pendotiba. Estou juntando os batistas aqui, Marcelo. Você queria me mudar de denominação, Não, né, Marcelão, você já mudou, você tem que voltar. Vamos lá, Marcelão. Deus abençoe. Certo.
Jota, eu quero mandar um abraço super especial para a equipe verde da 12ª edição do Discípulo Radical. Essa equipe verde maravilhosa, eles estão ouvindo aqui, o pessoal tá falando que vai até me dar Bíblia agora, entendeu? Então eu quero mandar um abraço especial para essa equipe verde maravilhosa, dizer que eu espero revê-los agora em março na 13ª edição do Discípulo Radical. Um abraço para vocês, saudade de todos da equipe verde. Muito obrigado, querido pastor Manassés Loyola, Assembleia de Deus em Bairro Brasil, em Nova Iguaçu. Obrigado, debatedores, todos os ouvintes da Rádio 93. Quero mandar um abraço especial para a Assembleia de Deus de Resende. Estive lá ontem, uma noite abençoada, uma noite de glória. Deus operou com muita graça e a sua presença foi marcante ali. Mandar um abraço especial para minha amiga Grace, está nos ouvindo nessa hora aí. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que bom poder estar aqui. Deus abençoe a todos. Palavra boa. Sexta-feira, minha gente, nós tivemos a posse dos nossos novos legisladores aí na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a nossa poderosa Rosane Félix. Na Câmara Federal, nós tivemos a querida e abençoada pastora Flor de Lis, e no Senado, o nosso querido irmão Harold de Oliveira. Aliás, o Senado protagonizou cenas bastante interessantes, todo mundo ficou assistindo, eu que adoro essas coisas, fiquei vibrando com tudo que estava acontecendo, porque realmente foi muito interessante. E nós queremos agradecer a Deus por esses irmãos que receberam da nossa população o carinho, o respeito e a honra do voto. Quando um político recebe o voto, ele recebe a confiança de milhares e milhares de pessoas. E todos os três receberam uma votação muito expressiva, e nós queremos reconhecer, agradecer a Deus e pedir que o Senhor os conduza, os abençoe nessa trajetória tão especial. E depois de muitos anos de dedicação à Rádio 93 FM, Rosane Félix e Malta Júnior estarão, a partir deste momento, trilhando novos caminhos e realizando novos projetos. Foram muitas lutas que todos nós passamos juntos, muitos sorrisos, muita parceria, e nós somos gratos e desejamos que essa nova caminhada seja de muito sucesso, que continue edificando vidas e levando a alegria por onde passarem. Foi uma bênção trabalhar com pessoas tão especiais quanto vocês, e eu falo aqui em nome da equipe 93 FM. Nós vamos orar por eles, vamos orar pelos nossos aniversariantes, vamos orar pelos nossos queridos e amados ouvintes, vamos orar por todos aqueles que nos acompanham. Nós sempre oramos a Deus pedindo a bênção da cura para os enfermos e consolo aos corações enlutados. Pastor Manassés, por favor, mencione também em suas orações todo o povo de Brumadinho, por quem nós temos orado e pedindo a misericórdia de Deus, a graça do Senhor. Gente, chega uma hora que a gente não quer mais saber notícia de Brumadinho. Essa é uma verdade. Alguns dizem assim, eu não aguento mais esse assunto. Mas a luta continua. Ainda que você não veja, ainda que você não leia, ainda que você não queira ouvir, não deixe de orar. Porque o drama que aquela comunidade vive é inimaginável, não cabe na mentalidade humana, está muito acima disso, por conta das dores profundas daqueles que perderam seus entes queridos e não os encontraram o corpo ainda, daqueles que foram atingidos por tantas e tantas perdas, ou seja, existe uma reação em cadeia de dores que nós precisamos orar por eles, para que haja consolo e bênção do Espírito Santo em nome de Jesus. Pastor, vamos orar. Nosso Deus e nosso eterno Pai, diante, ó Pai amado, de tantos comunicados, ó Pai querido, queremos apresentar ao Senhor nesse momento em gratidão pela vida do pastor Juliano Varanes, pastor do Ministério Apostólico Ebenezer ali no Paraná. Que a tua bênção, que a tua graça repouse sobre a vida do teu filho nessa manhã, Senhor, e sobre a vida de cada membro, ó Pai amado, dessa igreja. Ó Pai, clamando também em favor de todos os enfermos, as pessoas que estão acamadas, ó Pai amado, enfrentando algum tipo de enfermidade, de doença, que a sua graça, que a sua misericórdia alcance essas vidas e restaure a sua saúde, ó Pai. Abençoa também a vida de todos os enlutados, ó Pai amado, pessoas que estão agora em um velório, atravessando, ó Pai amado, um momento tão difícil na sua vida, que é a separação de um ente querido. Pai amado, consola o coração dessas pessoas também. Abençoa nosso estado, o Rio de Janeiro, ó Pai amado, livra de toda a violência, de toda, Pai amado, de toda ação do nosso inimigo, ó Pai amado. Sustenta esse estado com a tua graça, com o teu poder. Abençoa, ó Pai amado, o Malta, a Rosane Félix, ó Pai amado, que estão ingressando numa nova etapa da sua vida profissional.
Sustenta teus filhos, ó Pai amado, aonde eles chegarem, o que for fazer, que faça para a glória e honra do teu nome. Abençoa o doutor Aurélio de Oliveira também, ó Pai amado, nessa nova etapa, Senhor, da sua vida política, ó Deus, que a tua mão, Senhor, guie ele dentro daquela casa, Senhor. Abençoa cada político desse Brasil, Senhor da glória, bem como também, ó Pai amado, aquela cidade, ó Pai amado, que foi, Senhor, solavancado, ó Pai amado, com aquela tragédia tão terrível, ó Pai amado, na semana passada. Brumadinho, ó Pai amado, é alvo da oração do nosso país. Abençoa essa cidade, cada morador, ó Pai amado, que eles tenham força e graça para reconstruir, Senhor da glória, que as autoridades se mobilizem em direção àquela localidade, ó Pai amado, e promova o bem-estar, Senhor, daqueles que tanto sofrem, ó Pai querido. As pessoas que perderam parentes, amigos, irmãos, que viram as suas vidas desmoronar, Pai amado, com atrás de barreiras que caíram. Nós clamamos em oração pedindo a tua bênção, Senhor, a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores, ó Pai amado. Abençoe e sustenta com a tua mão, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.